Olá pessoal, olha só a aula espetacular que eu preparei para você, bem facinha, simples, com materiais que você com certeza já tem aí em casa. Olha só essa textura aqui de madeira que você vai aprender agora comigo. Então fica ligado no vídeo, mas antes de qualquer coisa, ó, curte esse vídeo, deixa o seu comentário aí dizendo o que você achou e ativa o sininho para o YouTube te lembrar sempre que tem vídeo novo por aqui. Então, vamos à nossa aula de hoje. Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês os materiais que são muito simples, geralmente a gente já tem em casa. Eu preciso aqui, ó, primeiramente, da minha tábua forrada com pasta americana. Aqui eu coloquei um pouco de CMC, para que a gente tenha uma pasta aqui um pouquinho mais flexível e durinha, que ela seque aqui. E também é um pouquinho grossa, tá? Então ela tá mais ou menos aqui com meio centímetro. Eu preciso que ela esteja grossa para eu fazer as marcações aqui da madeira. Então, a minha tábua já coberta com a pasta americana grossinha, uma régua para a gente fazer a marcação, ou qualquer outro tipo de material, qualquer coisa que você consiga fazer as marcações aqui do jeito que você deseja. Aqui eu separei algumas opções de estecas, inclusive você pode usar até um palito de dente, palito de churrasco. Gente, realmente é muito simples aqui fazer esse efeito aqui de madeira. Corante em gel, pode ser corante em gel aqui, pode ser corante em pó. Eu já ensinei algumas outras vezes, né, fazer corante em pó. Hoje vamos fazer com corante em gel. Um pincel largo, não precisa ser 3 e nem precisa ser exatamente esses que eu tenho aqui. Mas um pincel largo, diferente desse pincel aqui de pintura aqui de personagem, ele é muito pequenininho para isso. Então eu preciso sim que seja um pincel largo. Esse aqui, inclusive, é daquele que a gente acha em casas de material de construção. Costuma ser bem baratinho, em torno de 3, 5 reais, é bem baratinho esse pincel aqui. É um recipiente só pra gente diluir aqui o nosso corante. Então, primeiro de tudo, vou deixar tudo aqui de lado, porque eu não vou usar todos esses materiais. Ó, primeiro de tudo, vou pegar aqui minha régua, vou colocar aqui bem nessa pontinha, ó, bem na ponta, e simplesmente vou apertar. Primeiro eu só faço uma marcação, não preciso fazer talvez tão profunda aqui. Ó, de novo. Marquei. Deitei. Não tem problema sair do lugar, tá ok? Que a gente coloca aqui certinho. Agora aqui eu vou usar a mesma medida, né, porque é da largura, preciso que seja a mesma largura. Vou fazer aqui uma marcação bem fundinha aqui, vou marcar aqui e aqui. Essa marcação não precisa ser ordenada assim, tá? Não precisa ser aqui, 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 não. Posso fazer umas marcações em locais, ó. Então vou fazer essa marcação aqui nessa tábua por completo. Escolhendo aqui, não precisa estar ordenada. Eu posso até realmente de propósito aqui fazer umas marcações intercaladas diferentes, justamente para trazer uma dinâmica para o nosso trabalho. Aprofundo bem aqui nessa marcação. Eu preciso aqui que tenha sim uma marcação profunda, vocês vão entender já já o porquê, né? Como vocês viram ali no início, fica assim uma marca de profundidade aqui, então eu preciso sim que ela tenha essa marcação profunda. E para que isso aconteça, essa pasta tem que estar grossa, não adianta estar fininha, porque se ela estiver muito fininha aqui, eu não consigo fazer essa marcação e a gente não vai ter um efeito aqui de profundidade desejado na hora de fazer a coloração. Então, ó,
Gente, sem mistério aqui. Vou pegar agora uma das estecas, qualquer uma, tá bom? Aqui um palito aí de... Pode ser também um palito de dente, de churrasco. Faço aqui várias marcações na minha pasta do efeito aqui da madeira. Essas marcações são bem importantes porque é o que vai dar profundidade aqui quando a gente colorir. Agora vamos aqui para a magia da coloração. Aqui então acontece uma coisa muito legal, que a gente pode pintar de branco e vir com a cor depois, então também tem essa vantagem. Vou usar aqui uma cor, pode ser de pele, para base. Vou usar álcool aqui álcool de cereais. Quando a gente faz pintura com corante em gel, a gente obtém aqui, depois que dilui, algumas cores às vezes nem tão aqui esperadas, tá? Olha, a gente puxou aqui para um alaranjado, tá ok aqui, para esse caso, para servir de base. Poderia vir, talvez, aqui com marrom, talvez, porque o que acontece? Quando a gente usa o marrom e dilui, ele tende a ir a puxar para uma outra cor, talvez o verde ou o vermelho, porque o que foi? Até esqueci que eu estava falando do marrom. Não, vamos do marrom. Eu talvez pudesse fazer aqui a pintura com o marrom, mas assim, o problema de marrom em gel é que quando a gente dilui, ele revela uma outra cor ali. Normalmente ou verde ou vermelho, porque são as cores que acabam misturando para se fazer a coloração do corante em gel. E aí a gente não tem um resultado aqui esperado. Então, eu estou fazendo essa base de madeira com a cor de pele, pode ser um salmão aqui também, dependendo, talvez um amarelo aí clarinho, depende do resultado que você quer obter aqui. Então, fiz aqui, já tenho uma base. Vou colocar novamente a cor de pele, que é a minha cor de base, aqui com álcool de cereais. Mas eu venho aqui talvez com um pouquinho, você pode fazer uma misturinha aí, ó, de vermelho bordô, misturar aqui um pouquinho de vermelho bordô. Ele vai puxar aqui para um tom mais avermelhado, talvez esteja muito avermelhado, posso quebrar um pouquinho com amarelo. Isso depende da cor que você queira. Aqui ainda não está na coloração que eu desejo. Eu posso vir com um marrom, só que como eu falei, ele pode acabar aqui puxando. Coloquei uma gotinha do marrom. Agora sim, a gente tem aqui uma cor, ó, que a gente deseja. O marrom puro, ele acabar ficando esverdeado. Mas também ao jogar aqui sobre esse laranja que já estava, que era a cor, essa cor de pele que ela é alaranjada, se você também jogasse o marrom aqui sobre ela,
ele também ia misturar essas duas cores aqui e fazer aqui um marrom que a gente deseja mais, porque ele puro aqui, ele vai puxando, tá? Aqui para um verde. Então, ele precisa corante em gel para ele ficar aqui realmente puxando para essa cor de madeira mais amarronzada. Ele não pode estar puro, que ele vai ficar esverdeado. Como tem um laranja já de base, que foi aquela minha cor de pele, que é alaranjada, pode ser salmão também. O salmão ele puxa para esse alaranjado aqui, e aí quando a gente joga o marrom por cima, ele não vai ficar esverdeado, ele vai ficar realmente, ó, aqui do jeito que a gente deseja. Então vai essa dica aí para vocês. Não pinte direto com o marrom, porque ele vai ficar muito provavelmente esverdeado e não vai obter a cor que você deseja. Aqui, quando eu vou passando, se vocês perceberem, esse pincel aqui, inclusive, e o fato de ser corante em gel, demora um pouquinho mais a secar, ele próprio vai tirando e colocando e fazendo algumas ranhuras aqui, que para efeito de madeira, super legal, tá? Então, olha, se vocês perceberem aqui, quando eu vou passando esse pincel, pelo fato dele não estar completamente seco ainda, por ser corante em gel, mesmo que eu esteja usando aqui o álcool de cereais, que acelera esse processo de secagem, vai acontecer aqui esse pincel também ele é parecido aqui com uma trincha, que a trincha são essas cerdas realmente mais duras. Aí nesse caso aqui, inclusive, seja até mais interessante usar realmente um pincel desse com as cerdas mais duras do que um desse aqui com as cerdas que são bem macias. Então eu até prefiro, ó, esses pincéis aqui são cerdas bem macias, inclusive o valor dele é bem mais alto, costuma ser talvez 4 vezes o valor desse pincel que a gente acha numa casa aí de material de construção com muita facilidade, de diversos tamanhos. Então, nesse caso aqui, eu acho até um ponto positivo, porque ele vai fazer com que essa minha madeira já crie aquelas ranhuras aqui especiais de uma pintura mais rústica, um pouco mais assim aqui, e tá tudo ok, tá? Quando eu vou passando aqui diversas vezes, acontece, entre aspas, uma falha, um defeito, que é o quê? Pelo fato de eu estar usando corante em gel, ele molha um pouquinho essa pasta. A gente sabe que pasta americana com açúcar não se dá muito bem, e ela vai criando aqui uma colinha. De novo, para esse efeito aqui, não é uma falha, é até positivo, é até legal que isso ocorra, porque eu vou criando aqui uma textura de madeira bem legal. Então, se eu quiser tirar também um pouquinho e deixar ela um pouco mais lisinha, eu posso vir com mais álcool também e vai tirando aqui talvez um pouquinho, deixando mais lisinho novamente. Mas se eu continuar passando aqui de novo, esse açúcar aqui junto com essa água, não do álcool em si, mas do corante em gel, que é a base d'água, ele vai criando aqui uma gosminha. Você viu que agora eu passei o álcool puro e ela foi alisando de novo? Olha a diferença daqui, que eu tenho uma coisa um pouco mais enrugadinha, e desse lado que é quase um verniz. Então fica essa dica aí, se você quer um efeito de madeira mais desse jeito aqui, rústico, então você fica passando aqui para criar essa colinha na sua decoração. Agora, se eu quero desfazer e deixar uma madeira mais lisinha, mesmo após isso acontecer, eu consigo vir com álcool puro sobre essa colinha que foi sendo criada. É como se realmente eu estivesse passando um verniz aqui, pintando essa madeira, passando um verniz, e ela vai ficando novamente lisinha. Então, olha que coisa legal que a gente tem aqui, ó, um efeito de madeira, e aí vocês conseguem perceber por que essas ranhuras também são importantes, porque elas vão criando aqui elas vão entrando, né, o corante vai entrando
nessa profundidade e vai me dando um efeito aqui justamente de profundidade, né? Nesses vãos, e vai me dando esse efeito de profundidade que eu desejo. Agora aqui a única coisa que eu preciso fazer é esperar secar. Esse momento aqui, justamente por eu ter usado bastante álcool e corante em gel, se eu passar meu dedo, olha, inclusive, ó, tá até soltando porque tá bem molhadinho. Basta simplesmente deixar secar. Como eu usei álcool de cereais e não água, Vini, eu posso fazer com água ao invés do álcool? Até pode, tá? Você pode até usar água no lugar do álcool. Só que essa sua textura aqui, essa madeira, essa coloração, vai levar muito mais tempo para secar, talvez até aí de um dia para o outro. Se você estiver num ambiente muito úmido, vai ter um pouco mais de tempo ainda para isso secar. Aqui não, só vai demorar um pouquinho, talvez aí dependendo se você tiver um clima mais seco, 1 horinha. Demora um pouquinho mais aqui do que fosse uma pintura de um personagem, porque eu adicionei bastante corante, bastante camada aqui de corante e álcool também. Então só por esse fato vai demorar um pouquinho mais. Entretanto, nem se compara se eu estivesse usando água. Se eu estivesse usando água, eu ia ter que esperar bastante tempo. Então deixo ela aqui secando. Daqui a pouco, 1 horinha, 2 horinhas, dependendo de onde você esteja, dependendo de como seja o seu clima aí, ela vai secar também com muito mais rapidez por causa do álcool de cereais, que ele vai evaporar e vai ajudar a fazer com que essa pasta aqui seque com muito mais rapidez do que fosse com água. Tá bom? Então, olha, gostou? Então, que tal deixar aquela curtida aqui para eu entender, saber se você gostou de verdade ou não? Deixa o seu comentário. Ficou com alguma dúvida sobre o que eu fiz aqui? Também deixa o seu comentário aí, elogia, critica alguma coisa. Vini, eu acho que dá para melhorar, eu queria sugerir um tema para uma próxima live. Também eu quero saber a sua opinião. Deixa o seu comentário aqui e já sabe também, ativa o sininho, porque sendo assim, o Face ele vai, olha, e já sabe também, ó, ativa o sininho, porque assim o YouTube vai te lembrar quando chegar vídeos novos por aqui. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.